Tele Brasil Notícias. Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição estaremos abordando a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, que aprovou o fim da escala 6x1 e também a redução gradual da jornada de trabalho. Vamos falar também sobre o Ministério da Justiça, que está ampliando as funções do aplicativo Celular Seguro. Na parte de turismo, estaremos abordando uma tradição que é lá do Ceará e que há quase 8 décadas se renova pelas mãos de uma mulher que é centenária. Isso tudo nesta época de Natal. Então vamos à edição de hoje do Jornal Tele Brasil Notícias. No ar. Tele Brasil Notícias. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de O Palhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? Uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Palhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos. E começamos esta edição falando do Congresso Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o fim da escala 6x1 e também aquela redução gradual da jornada de trabalho das atuais 44 horas semanais para 36 horas semanais. A proposta, inclusive, agora vai para a votação no plenário. O tema também, um tema importante, ele foi debatido, da escala 6x1, na audiência pública na Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar mais detalhes desta informação. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados promoveu audiência pública para discutir os impactos do fim da escala 6x1 na jornada de trabalho no Brasil. O debate atende a pedido do deputado Rogério Correia, que presidiu a sessão. O requerimento também é assinado pelo deputado licenciado Guilherme Boulos, que participou como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Acho que foi um momento importante para fazer esse debate, inclusive confrontando e dialogando com os representantes do setor empresarial, do comércio e da indústria aqui hoje. Entidades representativas dos empresários, como a FEComércio, veem a proposta com reservas e são contra a regra ser regida por lei. A lei já garante, a Constituição já valoriza a negociação coletiva. Então, há que se fazer um esforço no sentido de que, setorialmente, por categoria, por atividade, isso tudo vá se readequando. Agora, se você pega um modelo único, engessado, olha, o limite é esse, a gente pode ter aí uns desajustes que poderão ser custosos para o cidadão comum e para a sociedade. A PEC, aprovada no Senado, determina uma transição escalonada, com a jornada caindo primeiro para 40 horas semanais, com redução de 1 hora por ano até alcançar as 36 horas, sem redução do salário. Muito bem, vamos falar do INSS e também da Previdência, porque uma portaria do Ministério da Previdência e também do INSS está ampliando de forma provisória o prazo para o auxílio por incapacidade temporária que é concedido sem perícia presencial, pelos próximos 120 dias até abril de 2026.
Vamos confirmar esta informação. 120 dias até abril de 2026, quem solicitar o benefício pelo sistema AtestMed, apenas com a análise dos documentos, poderá receber o afastamento por até 60 dias, mesmo que não sejam consecutivos. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS com o envio do atestado e documentos médicos. Se a análise não for suficiente, o segurado será orientado a agendar uma perícia presencial, mas não terá o pedido negado, só pela avaliação dos documentos. Os detalhes você encontra no site da Agência Brasil, no endereço agenciabrasil.ebc.com.br. Vamos agora então falar de Fortaleza e do atendimento do SAMU, porque as equipes de lá estão enfrentando um problema que coloca muitas vidas em risco. São os famosos trotes. E sabendo-se que é um crime, eles ainda acabam sendo frequentes e acabam dificultando o atendimento daquela pessoa que necessita ali do atendimento do SAMU. A TV Ceará, emissora da Rede Nacional de Comunicação, vai nos mostrar justamente a questão dos impactos dessa prática no serviço de emergência. Apesar de estamos falando de Fortaleza, mas isso ocorre em todo o Brasil. Vamos observar. Equipe pronta, preparada e saindo para mais uma ocorrência. Mas espera aí, essa pode ser mais uma ocorrência falsa, o que é inadmissível. Acredite, todos os dias, centenas de pessoas ligam passando o trote para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E isso tem um impacto enorme. No momento que a ambulância está sendo deslocada para um atendimento falso, ela está deixando de atender uma situação real. E isso faz com que a gente diminua a nossa força de trabalho, diminua o nosso atendimento e leve mais tempo, inclusive, para atender uma ocorrência grave. O SAMU tem como principal missão proteger vidas e garantir a qualidade do atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde, em situações de urgência e emergência. Graças a um serviço de filtragem, o número de ligações falsas para o SAMU vem caindo mês a mês. No ano passado, foram um pouco mais de 30 mil. Nesse ano, até agora, cerca de 12 mil. O número é alto, mas a redução é constante. E é sempre bom lembrar, uma ligação falsa é rastreável e você pode responder judicialmente por isso. É crime, com pena que pode chegar a 3 anos de reclusão. Enquanto alguns tentam de forma criminosa enganar o serviço, o SAMU segue trabalhando dia e noite, 7 dias por semana, para salvar a vida de quem realmente precisa. Um dia, o troteiro pode ser o cidadão necessitado de socorro. A gente vê que nos meses de férias esses trotes aumentam, exatamente porque as crianças estão em casa e acabam utilizando indevidamente o celular para poder acionar o SAMU, por ser um número gratuito, né? Então os meses de janeiro, fevereiro, julho, são meses que aumentam o número de trotes aqui no SAMU. Vamos agora destacar uma de nossas manchetes, que é um serviço importante para nós, cidadão. O Ministério da Justiça ampliou as funções do aplicativo Celular Seguro. Então preste atenção, porque a partir de agora, quem tiver o aparelho furtado, roubado ou perdido, pode fazer o registro do caso usando outro celular, um tablet ou até mesmo o computador. Então não é mais necessário ter o aplicativo instalado previamente, nem mesmo informar o e-mail do aparelho que foi furtado. Pelo sistema, o usuário até tem 15 dias para registrar a ocorrência e justamente indicando a data, o horário e a linha que é utilizada naquele aparelho. Vamos observar. O usuário tem até 15 dias para registrar a ocorrência, indicando a data, o horário e a linha utilizada. A partir desse alerta, é possível bloquear a linha telefônica, aplicativos financeiros e até acionar o bloqueio do próprio aparelho. Criado em 2023, o Celular Seguro já tem mais de 3.600.000 usuários. A proposta é agilizar o bloqueio e reduzir prejuízos com golpes digitais, além de ajudar na recuperação de celulares pelas polícias estaduais.
Os detalhes estão na Agência Brasil, o endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de O Palhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Palhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de O Palhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. O Palhão Artesanatos. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Muito bem, vamos falar agora da Prefeitura de São Paulo e a questão dos mototaxistas. A Prefeitura da capital paulista, então, publicou uma lei que regulamenta o serviço de mototáxi na cidade dentro do prazo estabelecido justamente pelo STF para que as empresas Uber e 99 pudessem começar a oferecer o serviço aqui na capital paulista. Mas, justamente a questão das novas regras, as empresas acabaram adiando o início de suas atividades. Vamos saber o porquê e o que vai acontecer mais à frente. Entre as regras estão a obrigatoriedade de uso de sinalização específica pelo condutor, itens de segurança, seguros para condutores e passageiros e cursos específicos para os motoristas. A lei ainda proíbe o funcionamento dos mototáxis em corredores e faixas exclusivas de ônibus, ciclovias e ciclofaixas, em vias de trânsito rápido e durante eventos climáticos extremos, como chuva intensa, vendaval, baixa visibilidade e enchentes. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, que representa as empresas 99 e Uber, afirmou que a regulamentação é ilegal e funciona como uma proibição de serviço, além de contrariar decisões do Poder Judiciário. As empresas devem recorrer contra a lei. Vamos falar de saúde e, olha, o Laboratório de Hipertensão da Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma referência em todo o Brasil e internacional, em pesquisa justamente sobre as doenças cardiovasculares, está completando 40 anos. Inclusive, para quem não conhece, o centro se tornou destaque em fisiologia do coração e também na questão da inovação farmacológica, reunindo descobertas que acabam sendo pioneiras e que começaram com apenas justamente 3 cientistas. A equipe está realmente em festa porque são 4 décadas de avanços que acabam ajudando a entender e a combater a hipertensão. E vamos conferir então nesta reportagem da Rede Minas. No Brasil, aproximadamente 30% da população adulta sofre de hipertensão, com a prevalência que aumenta com a idade e sendo um pouco maior entre as mulheres e pessoas com menor escolaridade, segundo dados do Ministério da Saúde. O Laboratório de Hipertensão da UFMG é há 40 anos o pioneiro de descobertas sobre essa doença silenciosa que é a hipertensão e também em trabalhos que abriram um novo entendimento do controle hormonal da doença cardiovascular. O Laboratório de Cardiologia da UFMG chega em 2025 comemorando uma conquista recente,
O grupo de pesquisadores teve a publicação de um artigo científico publicado descrevendo como uma substância descoberta na UFMG age sobre o coração. O trabalho foi publicado em uma importante revista científica da Associação Americana do Coração. A publicação é a forma que os pesquisadores, os cientistas têm de divulgar a ciência. Ciência é feita na bancada, mas a gente tem que publicar esses dados para permitir que toda a sociedade, todo um conjunto de cientistas tenha acesso àquela nova informação. Projetando os próximos anos, em tempos de alimentos ultraprocessados, o recado é sempre cuidar da saúde. Exercício físico, por exemplo, dieta, atividade física, melhor dizendo. Alimentação saudável, né? Evitar açúcar, gordura, né? Hábitos saudáveis de vida, não fumar, não beber, né? Ou limitar ao máximo a ingestão de álcool. Todas essas providências, pelo menos, retardam o aparecimento da hipertensão. Vamos falar dos acontecimentos que tivemos durante as semanas que passaram-se aqui em São Paulo, porque muitas casas e empresas enfrentaram dias conturbados em São Paulo. É justamente aquele prejuízo também com a falta de energia, né? Os comerciantes e os prestadores de serviço já têm aí uma noção do prejuízo, que no momento em que estamos fazendo a reportagem estava em torno de 2 bilhões de reais. Também, segundo a FEComércio, em alguns casos, acabou atrapalhando, inclusive, as vendas já do Natal e do Ano Novo. Vamos acompanhar esses detalhes. Esse é o terceiro dia em que a cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ainda enfrenta a falta de energia elétrica, como vocês falaram. Mais de 680 mil pessoas, segundo a Enel, seguem sem energia. Esses 3 dias afetaram mais de 2 milhões de pessoas. Hoje, durante o dia, o número de pessoas afetadas sem energia elétrica chegou a 750 mil. Isso porque também no fim do dia aqui em São Paulo caiu uma forte chuva. Segundo a Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares, o prejuízo estimado é de mais de 100 milhões de reais. Mas segundo a FEComércio, esse prejuízo é muito maior. Mais cedo a gente conversou com o economista Fábio Pina, da FEComércio, e ele comentou um pouquinho sobre esses prejuízos. Vamos ouvir o que ele falou. 2 milhões e 200 imóveis sem energia na quarta-feira, 1 milhão ontem e 600 a 700 mil hoje. Isso dá uma perda de faturamento para esses estabelecimentos de 2 bilhões de reais, só na cidade de São Paulo. Então é muita coisa. E ainda, como já foi dito, tem o problema da época, né? Nós estamos perto do Natal, uma época muito importante para o varejo, mais até do que para serviço, mas claro, para serviço também. Imagina a quantidade de confraternizações em bares e restaurantes, né, que estão ocorrendo e que muitas deixaram de ocorrer porque o estabelecimento estava fechado. Então essa perda financeira. Além da falta de energia, aqui na Zona Oeste, onde a gente fala, os consumidores também começam a reclamar da falta de água. Mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes voltou a pedir intervenção federal e também a quebra de contrato com a Enel, justamente pela demora do reestabelecimento de energia. Hoje também a ANEEL e também a Agência Reguladora do Estado aqui de São Paulo fizeram uma fiscalização em loco, onde fica a sede da Enel aqui em São Paulo. Em nota, as agências reguladoras afirmaram que vão seguir fiscalizando de perto o cumprimento desse contrato de concessão que acaba só em 2028. A nossa equipe de reportagem procurou a Enel para comentar esse pedido de intervenção e também essa falta de energia elétrica que segue, como a gente disse, o terceiro dia, mas a gente não teve resposta. Além disso, o vice-presidente Geraldo Alckmin também falou sobre a intervenção federal pedida pelo Ricardo Nunes hoje, agora à tarde. Nós vamos ouvir o que o vice-presidente falou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Vice-presidente, São Paulo sofreu um apagão aí nos últimos dias e agora a Prefeitura da capital paulista está cobrando o governo federal uma intervenção na Enel. Qual a posição do governo? Olha, para isso existe a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem o dever, quando nós tivemos uma reforma do Estado, o Estado deixou de ser executor de tudo, ele não tem mais empresa estatal, ele passou a ter um papel regulador e fiscalizador.
A ANEEL deve fiscalizar a Enel de maneira rigorosa e agir de maneira rigorosa. Esse é o papel da agência. Ela tem um papel regulador e fiscalizador. Vamos voltar a falar lá do Piauí e também dos idosos que estão melhorando a saúde com a capoterapia, que é uma atividade que adapta movimento de capoeira para a pessoa com limitações físicas. Inclusive, o método trabalha o equilíbrio, a questão de coordenação e também o convívio social dos idosos. A gente vai ver na reportagem da TV Picos, que também é uma parceira da Rede Nacional de Comunicação. Cantigas de roda, movimento simples e muita disposição. Assim começa a tarde de quem encontrou na capoterapia um novo jeito de viver. Uma atividade que mistura movimento, afeto, música e que tem mudado a rotina de muitos idosos em Picos. Eles começam a se cuidar mais, eles começam a vivenciar, porque a capoterapia ela é exatamente isso, é um resgate da musicalidade lá de onde eles viveram, na infância, aquele momento até a gente brinca, que é o momento onde eles não sentiam dores nenhum, onde eles eram totalmente saudáveis e a gente começa a fazer essas atividades a partir daí. Com um passo ligeiro e o sorriso no rosto, Dona Hermina é uma das mais animadas da turma. Aos poucos, ela foi descobrindo que a capoterapia é mais do que um exercício. É um espaço de encontro, de alegria e de resgate. Fui a primeira vez, gostei e estou aqui. Eu amo, aqui é a minha segunda família. E não é só ela que se beneficia. A atividade também ajudou seu Raimundo a retornar os movimentos, hábitos e o prazer de participar da rotina da comunidade. Já dou uma caminhadinha que eu não caminhava tão bem, só dentro de casa, né? Aqui ao lado de uma voltinha ali, perto de casa mesmo. E o negócio está melhorando mais para mim, estou me dando bem. E é nesse ritmo animado que a capoterapia tem transformado a rotina de quem já passou dos 60 anos. Além da atividade física, a atividade resgata autonomia, autoestima e além do prazer de viver. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. E no Momento Jurídico de hoje vamos falar do arrendatário sem o perfil de homem do campo que não tem preferência sobre imóvel. Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento de que arrendatário sem perfil de homem do campo não tem direito de preferência sobre imóvel. A decisão da terceira turma do STJ foi em um processo de uma empresa em recuperação judicial que buscava vender uma fazenda para pagar os credores. A venda foi autorizada em primeira instância, mas durante o procedimento, 3 membros de uma família alegaram que ocupam o imóvel por meio de contrato de arrendamento rural e, por isso, teriam direito de preferência na compra, conforme previsão legal. Eles apresentaram proposta equivalente à da compradora e afirmaram que não foram notificados sobre a alienação. A empresa, por sua vez, alegou que o único contrato de arrendamento do imóvel já havia se encerrado meses antes da alienação, o que afastaria o direito de preferência. Assim, os supostos arrendatários recorreram ao STJ. Relator na terceira turma, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva lembrou que o STJ já decidiu que o arrendamento rural não implica necessariamente o reconhecimento do direito de preferência para o arrendatário, já que o decreto que regulamentou o Estatuto da Terra restringe esse direito ao chamado homem do campo, ou seja, aquele que cultiva a terra fazendo cumprir a sua função social. No caso julgado, o ministro apontou que os autos demonstraram que os recorrentes não residem no imóvel e que um deles possui outros imóveis, sendo considerados empresários do ramo agrícola, o que descaracteriza o perfil típico de homem do campo e afasta o direito de preferência. Muito bem, ainda continuamos falando de justiça, mas sobre informações sigilosas dos processos do Tribunal de Justiça, que é aqui em São Paulo, e que justamente envolve aí crianças e adolescentes que acabam respondendo por atos infracionais.
A questão é que foram expostas em sites jurídicos, como o Escavador e também o Jus Brasil. Esse vazamento é importante. Sabemos que ele fere o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que expressamente proíbe a divulgação de dados de jovens apreendidos. Vamos acompanhar. O vazamento foi descoberto depois que a Defensoria Pública do Estado recebeu denúncias de funcionários dos serviços de medidas socioeducativas e de familiares dos adolescentes apreendidos sobre a exposição dos processos sigilosos em sites de busca. A Defensoria afirma que algumas páginas foram removidas, mas que não é possível identificar todos os processos que foram vazados. Elas acabam estigmatizando essas crianças e adolescentes, gerando discriminações e revitimizando. Elas acabam, então, sofrendo uma perseguição na própria sociedade diante desses casos e muito constrangimento, humilhação, situações vexatórias. Nós precisamos que a própria Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo e também o Conselho Nacional de Justiça apurem essas situações que acabam gerando uma insegurança jurídica muito grande, porque a própria Justiça deveria cumprir as legislações. E vemos, nesse caso, que a Justiça é que está violando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não houve falha da guarda dos dados e que as informações teriam sido obtidas por meios externos, alheios à atuação do TJ e de seus agentes. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-82-58. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Muito bem, vamos falar agora de divórcios e casamento, porque o número de divórcios no Brasil caiu pela primeira vez desde 2020. Já a quantidade de uniões civis cresceram 1%. Esses dados, inclusive, fazem parte da estatística do Registro Civil. São as estatísticas divulgadas no dia 10/12 pelo IBGE. Então, vamos conferir. Flávia priorizou a juventude para concluir a sonhada especialização em cardiologia pediátrica. Na vida pessoal, a maternidade foi um plano que veio depois de conseguir atuar na área desejada. Eu esperei me especializar mais para poder ter uma estabilidade melhor, porque quando eu fosse mãe eu queria me dedicar mais, né? E estudando ia ficar muito mais corrido. Como a Flávia, muitas brasileiras também deixaram para mais tarde o sonho da maternidade. A proporção de mães entre 20 e 24 anos caiu de 51,7% para 34,6% entre 2004 e 2024. Flávia também faz parte de outro grupo que cresceu pela primeira vez, o de divórcios com guarda compartilhada. Esse modelo foi proporcionalmente maior do que as separações em que a guarda fica só com a mulher. Criar filhos já é difícil, né?
Então, com a guarda compartilhada, você divide as responsabilidades. Entre 2023 e 2024, o número de divórcios caiu 2,8%. Por outro lado, os casamentos civis aumentaram 0,9%. Destaque para as celebrações entre pessoas do mesmo sexo, com um novo recorde, alta de 8,8%. Apesar do aumento dos casamentos, o número de nascimentos está no 6º ano consecutivo de queda. Em 2024, foram registrados 2.380.000 bebês, uma redução de 5,8% em relação a 2023. O país teve no ano passado 1,5 milhão de óbitos, número 4,6% maior do que o registrado em 2023. Quase 7% dessas mortes foram por causas não naturais, como homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, afogamentos, quedas acidentais e outros motivos. Homens jovens e adolescentes entre 15 e 29 anos morrem quase 8 vezes mais de causas não naturais do que as mulheres da mesma faixa etária. A morte de homens jovens por causas externas está relacionada ao aumento da violência urbana. Não é que as mulheres não sofrem o efeito da violência urbana. Elas sofrem, mas elas não estão na linha de tiro, né? E aí a gente pode falar tiro até quase que literalmente. Elas acabam sofrendo menos. Vamos agora então mudar o perfil das informações, falar aqui do centro de São Paulo, que recebeu um desfile da megas balões, inclusive inspirados nas tradicionais paradas natalinas que acontecem lá nos Estados Unidos, que são norte-americanas. Inclusive, alegorias, personagens, dançarinos e o próprio Papai Noel acabaram participando, celebrando a magia do Natal com o toque carnavalesco. Vamos observar de perto. As luzes e os enfeites de Natal trouxeram um colorido especial para o cinza do centro de São Paulo. 24 músicos conduziram a festa. O desfile de balões de Natal, que acontece pela primeira vez na capital paulista, fez a alegria das crianças. Eu tô achando super legal. Então, eu quero vir outras vezes, eu quero participar, se der. Inspirado nos desfiles dos Estados Unidos, o evento ganhou um toque do carnaval brasileiro. A nossa parada, ela é quente, ela é cheia de emoção, como todo brasileiro. A gente criou o projeto Felicidade para trazer alegria, luz, música e muito calor do brasileiro também. O desfile acontece aqui no elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão. Os moradores dos prédios ao redor, que sempre convivem com o barulho do trânsito do local, hoje puderam contemplar todo o espetáculo de camarote. Nossa, eu tô, amando. Eu gostei muito, desses brinquedos, do que tem aqui dentro, gostei muitas coisas e amei. Eu sou fascinada pelo Natal, eu acho que é uma super oportunidade da gente ver esse acontecimento todo em São Paulo, então eu não podia deixar de conferir, né? Vim de Suzano diretamente para cá, com o esposo, com o filhote, para todo mundo acompanhar esse momento maravilhoso. Vamos aproveitar e falar também dos empreendedores da parte cultural no Brasil, que em 2022, esse setor cultural brasileiro tinha quase 1,5 milhão de empreendedores. Esses são individuais. É o que mostra uma pesquisa também divulgada pelo IBGE. Vamos acompanhar. E criado no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, onde atualmente se apresenta, Jefferson transformou a música na sua fonte de renda. Não é de uma hora para outra que um músico periférico transforma sua vida e, sobretudo, tem a sua fonte de renda direcionada para a música. Isso veio durante uns 10 anos que eu me dediquei profissionalmente para a música e venho galgando todo esse movimento, todo esse espaço do músico periférico,
no middle stream, no mainstream. Jefferson virou microempreendedor individual em 2021 pelo programa que formaliza trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores. Assim, ele tem direito a um CNPJ, a emissão de notas fiscais e acesso a benefícios fiscais e previdenciários, desde que fature até R$ 81 mil por ano. Uma pesquisa do IBGE mostra que 9,5% dos microempreendedores individuais estavam no setor cultural em 2022. Isso representa 1.400.000 profissionais. Quando se compara com o restante da população, esses trabalhadores têm um nível de instrução mais elevado, com o ensino superior completo, mas também estão em peso na informalidade. Me botou numa outra prateleira, como músico, como artista. A gente pôde ter uma facilidade maior para emitir notas e a produção conversar diretamente com os contratantes. Segundo o estudo do IBGE, o setor cultural vem crescendo no país. Entre 2013 e 2021, a participação das empresas formalmente constituídas com CNPJ subiu de 8% para 8,6%. Mas a participação no faturamento total recuou de 7,7% para 5,6%. Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, você que está procurando aquelas cestas de Natal, para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também, e outros artigos que ele tem lá para você, que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 952-65-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos. Vamos também voltar a falar de cultura, mas agora do cinema, exatamente. Pelo segundo ano seguido, justamente o filme brasileiro recebe indicações ao Prêmio Globo de Ouro. E agora estamos falando do filme O Agente Secreto, que inclusive vai concorrer no ano que vem em 3 categorias na premiação norte-americana. Inclusive, a indicação aumenta as chances do filme nesta corrida. Vamos observar. Dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto se passa nos anos 1970, quando um professor universitário, interpretado por Wagner Moura, volta para Recife para reencontrar o filho em plena ditadura militar. Além do Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa, O Agente Secreto concorre ainda na categoria de melhor filme de drama. Wagner Moura, protagonista do filme, foi indicado ao prêmio de melhor ator. Da Cidade do México, ele e o diretor do longa gravaram uma mensagem de agradecimento aos brasileiros pelo apoio ao filme. Só para agradecer toda a energia, toda a atenção que estamos recebendo com essas indicações do Globo de Ouro. Não só com as indicações, né, com todo o apoio que a gente vem recebendo desde o começo, né? Desde maio, quando o filme estreou no Festival de Cannes, saiu com 4 prêmios. É muito bonito ver a conexão de um povo com sua cultura, com seus artistas, com sua arte. E eu fico muito emocionado e muito feliz. Obrigado. Todo o Brasil. Todo o Brasil. Muito obrigado, viu? O filme está indo bem em todo lugar e esse final de semana a gente chega em 1 milhão de espectadores. Vai ser muito bom. Grande abraço.
O cinema brasileiro vive um dos seus melhores momentos. Para entender esse cenário estético, histórico e político, nós vamos conversar agora com o crítico Chico Firman, que acompanha de perto essa transformação. O que explica a combinação de reconhecimento internacional, diversidade estética e presença nas grandes premiações. Hein, Chico? Pois é, Godrian, a gente tem agora Brasil em praticamente todos os principais festivais de cinema do mundo, e isso acho que faz o cinema reverberar. Então a gente tem conseguido aparecer muito por conta dessas presenças nos festivais internacionais e obviamente por causa da qualidade dos filmes, né, para poder chegar lá nesses festivais. Então, agora, recentemente, o Agente Secreto, né, saiu de Cannes com 2 prêmios, que é uma coisa raríssima de acontecer, e aí tá aí na batalha aí pelo Oscar. O Agente Secreto recebeu 13 indicações ao Globo de Ouro, né? O que coloca ele num patamar competitivo com grandes produções globais. E com chances, Chico, de ganhar? Com chances, né? O Globo de Ouro foi quem deu o start de verdade na carreira do Ainda Estou Aqui até o Oscar, né, no ano passado, com a vitória da Fernanda Torres, que foi uma surpresa para muita gente. Tem um corpo, dentro dos votantes do Globo de Ouro, tem um corpo brasileiro e latino muito forte. E, fora isso, o Agente Secreto e o próprio Wagner vem sendo premiado, indicado e celebrado por vários grupos de críticos e por onde passa, né, por vários países, etc. Então, ele chega num status mais alto, vamos dizer assim, do que a Fernanda Torres chegou o ano passado. A Fernanda Torres foi uma surpresa. Uma vitória do Wagner Moura não é exatamente, né, completamente certeza, mas não seria uma surpresa, porque muita gente aposta nessa vitória por conta da repercussão do filme. Vamos falar um pouquinho mais da atuação do Wagner Moura, né, que já é apontada como estupenda. Você já começou a avaliar aí o desempenho dele. Realmente foi estupendo esse desempenho, assim, e ele tem chances, inclusive, ao Oscar? Olha, eu gosto muito da interpretação dele. Eu acho que ele faz uma interpretação muito sensitiva, né? Ele é muito de observação. O filme tem isso, né? De apresentar a cidade, apresentar os personagens. Então ele chega meio de mansinho, e o Wagner, numa interpretação muito sutil, eu acho que ele vai dominando o filme e meio que envolvendo o espectador, né? Então muita gente fica encantada com a interpretação dele, e não é à toa que ele está ganhando tanto prêmio assim. E sim, ele tem muitas chances de ser indicado ao Oscar, muitas. Hoje eu diria que é quase uma certeza uma indicação dele para o Oscar. E a vitória já é um outro papo, né? Aí a gente precisa ser indicado primeiro. Agora, Chico, Ainda Estou Aqui é emocional, íntimo, enquanto o Agente Secreto é tenso e investigativo. Isso mostra a amplitude do cinema brasileiro ou é só uma boa fase? Tem as duas coisas. Acho que a gente está numa boa fase, né? Uma fase muito boa, com muitas produções interessantes e diferentes, mas ao mesmo tempo eu acho que existe uma vontade de fazer cinema no Brasil já há algum tempo, né, que ultrapassa as dificuldades. Então, a gente tem vários exemplos, né, de filmes, inclusive filmes menores, pequenos, que não tem tanta difusão assim, mas que conseguem artisticamente ir muito longe. Então tem filmes como esse ano que estrearam nos cinemas brasileiros, como Baby ou Oeste Outra Vez, que são belíssimos filmes que poderiam estar nessa vaga, talvez, do Agente Secreto ou do Ainda Estou Aqui, se fosse só a qualidade, né? Mas como são filmes menores, eles não tiveram tanta repercussão assim, mas são grandes filmes. Muito bem, chegamos próximo ao Natal, época de solidariedade e participação ativa em comunidade. Vamos à Bahia, então, lá em Feira de Santana. A solidariedade, inclusive, já tem o cheiro e o sabor do Natal. Tudo porque o Dispensário Santana, que atende famílias que estão em situação de vulnerabilidade, começou a produção daqueles tradicionais panetones que acabam ajudando a manter as atividades sociais desta instituição. A TV Feira
mostra para nós agora como o trabalho mobiliza funcionários e aqueles que também são voluntários e toda a comunidade lá na Bahia. Vamos ver. Antes do cheiro de panetone se espalhar, o trabalho começa cedo, ainda na primeira etapa da produção. É o momento das mãos na massa, quando tudo ganha forma. É das mãos deles que nasce o panetone que todos os anos ajuda a manter viva uma tradição. Depois de pronta e de levada ao forno, é hora de embalar, uma das funções da Sônia. Eu mesmo faço aqui, eu boto no saco aqui, jogo antimofo e grampio. E tenho o maior prazer e tenho o maior carinho. Ao lado dela, outras colaboradoras, a exemplo de Maria da Glória, também reforçam esse compromisso com a tradição. Trabalho aqui desde 1983. Mas nesse trabalho aqui específico... Aqui tem uns 5 anos por aí que eu faço. A senhora não tem uma função específica, né? A senhora faz questão de ajudar. Aqui todo mundo ajuda todo mundo. A produção dos panetones se tornou uma das principais fontes de arrecadação do Dispensário Santana, instituição que há 8 décadas oferece apoio social, atividades educativas, cursos para geração de renda e acolhimento de idosos. A irmã Rosa, uma das coordenadoras daqui, acompanha cada parte da produção e destaca a importância desse trabalho para o dispensário. Eu costumo dizer que o Dispensário Santana é um patrimônio afetivo e efetivo já em Feira de Santana. Só não ajuda o Dispensário Santana quem não o conhece. Mas a partir do momento que conhece essa tradição, passa a ser uma novidade sempre atualizada. E este ano tem mais uma novidade saindo do forno. Os chocotones. Depois de muitos pedidos, a equipe resolveu apostar na versão com chocolate e a grande procura já mostra que essa escolha deu certo. Segundo a direção do Dispensário Santana, o objetivo este ano é vender mais de 50 mil panetones. Final de ano, vamos falar também de mercado público, mas agora lá de Picos, um dos espaços mais tradicionais lá do interior do Piauí, e que está completando 100 anos. E está mantendo viva aquela história e a cultura, o comércio daquela região. É interessante que ele foi inaugurado em 1924 e o prédio acabou se tornando um símbolo da economia local e ponto de encontro de gerações. Entre as barracas e os corredores que já viram passar das décadas, o mercado público de Picos segue como um dos espaços mais antigos e vivos da cidade. Em cada aroma e em cada mercadoria e em cada história de quem trabalha aqui está um pedacinho da memória picoense. Desde 1924, o mercado é símbolo de cultura, economia e identidade. Há 100 anos, essas paredes guardam histórias que o tempo não conseguiu levar. Cheiros, passagens e vozes que marcaram o mercado. E junto com a cidade, o mercado mudou, mas que nunca perdeu sua essência de ser. Inaugurado pelo coronel Francisco Santos, o prédio foi considerado grande demais para a cidade na época. Mas foi justamente ele que impulsionou o crescimento do mercado, da feira e da economia local. Se tornou rapidamente um dos principais centros econômicos da cidade, ou o principal centro econômico, mas não só econômico, também cultural. E entre os que fazem parte dessa história estão os comerciantes que dedicaram a vida ao mercado. Seu Valdemar fez do mercado o lugar onde criou a família e enfrentou as mudanças do comércio. Foi daqui do mercado que eu consegui. Eu iniciei em outro ponto, mas depois mudei para aqui e continuei a sustentando a família, criando a família daqui mesmo. Entre os produtos típicos e o artesanato nordestino, o mercado ainda surpreende quem chega de fora. Alain veio da Bahia conhecer Picos e se encantou pela diversidade que encontrou aqui. Achei maravilhoso assim, a diversidade de produtos, né? A economia muito forte, pessoas de outras localidades que vêm para cá, né, para vender seus produtos produzidos de forma natural. O mercado público de Picos resiste em meio à rotina apressada do centro da cidade. Um lugar onde histórias, sabores e vozes se encontram e onde a memória de quem fez e ainda faz o comércio acontecer continua guardada todos os dias.
E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias da Semana vai chegando aqui ao seu final, mas agradecendo a sua audiência e desejando desejar um Feliz Natal. Mas antes vamos falar do Ceará, porque uma tradição de quase 8 décadas se renova pelas mãos de uma mulher que é centenária ali na região. É a dona Mundinha, que acabou de completar nada menos que 101 anos. Ela monta todos os anos um presépio dentro de sua própria casa e acaba abrindo as portas para quem desejar visitar. A lapinha de Natal, que é rica em detalhes e construída com a ajuda também dos filhos, que acabou virando um patrimônio afetivo da comunidade. E a gente agora vai ver todas essas histórias na reportagem da TV Ceará, que também é da Rede Nacional de Comunicação. Foi montada em pouco mais de um mês. Cada filho contribuiu da forma que pôde. Cláudio deu vida aos bonecos. Os ajustes finais para que a coisa venha funcionar como se deve, né? Porque até então, é que mexe numa para outra ali. É uma engenhoca muito grande. E o movimento dá um encanto especial, né? Não, dá um encanto especial. Eu digo que ela é a única no mundo. Por quê? Porque esses bonecos ninguém tem, porque foi eu que fiz. E se eu fiz só para minha mãe, ninguém tem. E é impossível não se impressionar com a realidade da cidade cenográfica de Nazaré. Na montagem tem o Castelo de Herodes, a manjedoura, a Casa de Farinha, a oficina de ferreiros, além de miniatura de animais e bonecos. E olha que esse ano a lapinha correu o risco de nem ser montada. No ano da pandemia, que a gente tinha dito que não ia fazer, né? Ela disse assim, por que não vai fazer? Tem que fazer. Aí disse, mãe, mas não vai ter visitante. Tem eu olho todo dia, eu arrumo todo dia. Então vai fazer sim. Então, se na pandemia nós fizemos, por que agora não ia fazer, né? Virou uma tradição de vocês, né? É uma tradição e outra coisa. Ver a felicidade da mamãe é tudo de bom. A lapinha era um sonho de criança da dona Mundinha, mas só começou realmente a ser montada em 1947, quando ela casou. Daí, a tradição passou de mãe para os filhos. Hoje, todos os filhos se reúnem e ajudam a montar esse presépio. O fato é que, mesmo com a idade de 101 anos, toda a supervisão é ela que faz. Todo ano tem um detalhe diferente, seja um boneco, uma luz, sempre algo que dê ainda mais vida a tudo. São 78 anos de montagem e 101 anos de idade. Dona Mundinha é atenta a todos os detalhes. Eu só peço a eles por Deus, que eles fazem. Não precisa estar aperreando, porque tudo trabalho, ninguém faz uma coisa, outro faz, mas tudo eu trabalho. Aí eu fico só olhando se está no canto certo, sabe? Aí, isso aí não, bota pra lá, é assim. Mas que faço tudo direitinho. Fico olhando por mim. Ai, Maria, essa lapinha é tudo pra mim. E com essa última informação, o Tele Brasil Notícias da Semana, como dissemos, está chegando ao seu final. Desejando a você um Feliz Natal, agradecendo a sua audiência aqui no Brasil e em outros países. E lembrando que você pode acompanhar as nossas informações através também aqui do nosso site, que é telebrasilnoticias.com.br, ou mesmo nas redes sociais como o YouTube, @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também no Facebook a Hora da Notícia Rádio e TV. Queremos agradecer todo o trabalho técnico de nossa equipe e estaremos de volta depois do Natal com muito mais informações para você. E encerramos desejando a você um Feliz Natal! Tele Brasil Notícias.
Queremos aproveitar também e agradecer o apoio de Opalhão Artesanato, que, aliás, eu quero lembrar você que está localizado ali na rua Oiapoque, número 81, que é ali perto do viaduto do gasômetro, né? É uma travessa ali antes um pouquinho do viaduto do gasômetro. E lá você encontra aquelas telas para forrações de cadeiras, armários, né? Em palhinha e diversos outros artigos como você está vendo aí na imagem. Lá você também encontra presentes para o final do ano aí, aquelas, você que está procurando aquelas cestas de Natal para você colocar aí os ingredientes em vários formatos e tamanhos diferentes, você vai encontrar lá também e outros artigos que ele tem lá para você que envolve decoração, envolve outros critérios que você usa, até lustres e outras coisas mais em sua casa. Lembrando que o Opalhão Artesanato, mais uma vez, está localizado na rua Oiapoque, número 81, como você está vendo aí, e também ele atende através do seu WhatsApp, que é o 95265-8258. Estamos falando de Opalhão Artesanatos, há mais de 58 anos, trazendo para você qualidade, atendimento com um diferencial para que você possa ser sempre bem atendido. Opalhão Artesanatos.